Oi, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Que prazer estar aqui com você. Boa noite. Boa noite para quem está nos acompanhando. Sempre muito bom. Eu tô, eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Tô E te você vendo. tá, e você Estou te tá se... vendo também. Sim, Nossa, o Instagram tá muito maluco. vou ver, peraí. Recentemente, em Ah, várias lives eu tiveram panes. Então não vai ser a primeira. ó, Bom, agora eu tenho o meu vídeo e agora eu abri novamente. tá, Para mim, eu estou me vendo aqui. Será pessoal que que as pessoas está estão me assistindo, vendo? o É, pessoal que está assistindo vai poder dar um joinha aí, dizer se está tudo por ok, se favor. estão nos vendo bem. Bom, mas muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Eu sei o quanto a sua agenda é disputada. Então, estou muito feliz que a gente vai poder ter esse bate-papo. Eu também, Bruno. Estou bastante contente de estar aqui. Você sempre com essas contribuições, andei vendo várias coisas suas e nossa, é muito legal você transmitir as coisas que você transmite, fazer com que as pessoas fiquem informadas, envolvidas com as coisas que você ensina, que você demonstra. Então, estou muito contente de estar aqui. Maravilha. Você viu que em uma das chamadas e promoções que eu fiz do papo de hoje, eu fui muito espontâneo, eu fui muito sincero. E eu disse o seguinte: olha, a grande verdade é que eu conheci a Leni e comecei um trabalho com ela porque eu decidi me expor aqui nas redes sociais e tudo mais. E, Uhum. logicamente, eu não contei esse detalhe, né? Mas a gente sabe, o Júlio, que é do time, falou: Bruno, olha, acho que vale a pena você trabalhar essa sua competência. Mas eu sei que a gente está no início ainda da nossa interação, mas a lição que fica, ou a sensação que eu tenho, é que para qualquer pessoa, independente se ela for ou não se expor em redes sociais, ou na televisão, ou trabalhar de forma mais profissional, mas para qualquer pessoa que conduz reuniões, palestras, reuniões internas com mais pessoas, tem um valor enorme a parte de trabalhar a fono. Eu sei que me diz o que você acha dessa minha visão Olha, nesse momento, até então. eu costumo dizer, Bruno, que comunicar é um grande desafio. É sempre um grande desafio. Tenho certeza que qualquer uma das pessoas que está aqui nos acompanhando é capaz de se lembrar de situações de comunicação na vida que geraram mal entendidos, né? Aquela história, você fala uma coisa, a pessoa entende um pouco diferente, muitas vezes o outro leva a mal aquilo que você entregou, por uma razão muito simples. Comunicação não é o que sai da nossa boca. Comunicação é o que chega lá na orelha do nosso interlocutor. E a gente tem todo um caminho do meio, Bruno, que é permeado pelas experiências, pelas histórias de vida, pelos valores de cada um de nós. Então, veja, quando a gente pensa no termo, né, comunicação, comunicação é tornar comum uma ideia, um pensamento, uma atitude, uma forma de enxergar. E se a gente parte do princípio, né, que nós todos somos pessoas muito diferentes entre nós, é muito desafiador mesmo você ser capaz de fazer com que aquela sua intenção primeira, que estava lá na sua cabeça quando você resolveu falar sobre determinado tema, vai chegar lá na orelhinha do outro, no cérebro do outro, exatamente da forma como você planejou. E a palavra é essa, como você planejou. A gente precisa, Bruno, de planejamento. A gente precisa de preparação. E quanto mais aumenta o nosso nível de exposição, quanto mais nós falamos com tantas pessoas diferentes, com um número grande de pessoas, mais importante ainda é que a gente se aproprie dessa autonomia, desse empoderamento, vamos dizer, desse protagonismo no processo de comunicação. Mas aí me corrija se eu estiver errado. Dentro dos aspectos que você mencionou, uma fono normal não conseguiria abranger todas essas competências. É que você
fez um processo de aperfeiçoamento e tudo mais, e de buscar mais conhecimento para conseguir completar esse repertório que você acabou de mencionar. Entende a Olha, minha Bruno, dúvida? entendi. Bruno, é o seguinte, a fonoaudiologia é uma profissão linda, eu adoro a minha área de atuação, a minha área de colegas super queridas que eu já estou vendo aqui que estão entrando e participando com a gente. A fonoaudiologia é uma profissão linda que tem como foco principal o desenvolvimento da comunicação. Só que ela é bastante ampla, Bruno, e a gente lida desde pessoas que têm uma necessidade ou uma vontade de habilitarem, de desenvolverem a sua comunicação por conta de uma demanda, por conta da necessidade de se exporem mais em público, por conta de estarem atuando profissionalmente num nível de maior exigência, até pessoas que têm problemas instalados. Então, a fonoaudiologia trata de crianças que têm dificuldade de fala, de crianças que gaguejam, de adultos que gaguejam, trabalha com pessoas que podem ter problemas auditivos, com pessoas que têm, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais, derrames e perdem a fala. Então, assim, é muito amplo. Na minha área de atuação, eu me interessei por lidar com adultos que se expõem e que têm o desafio de fazerem isso com excelência. E aí eu comecei, claro, a me aprofundar mais nesse tipo de situação. Então, assim, tem colegas e colegas, todas as áreas dentro da fonoaudiologia lidam com comunicação, consequentemente, todas são super importantes. E, claro, a gente vai ter os perfis profissionais mais direcionados para uma área ou para outra área. Entende? É essa aí a diferenciação. Então, claro, se eu sou uma pessoa, Bruno, que sinto que estou precisando de ajuda, é muito interessante que eu busque ajuda de profissionais que tenham um perfil voltado para aquilo que eu estou buscando, para aquilo que eu estou precisando. Só para você ter uma ideia, eu recebi alguns dias atrás no consultório uma moça parente de um paciente que eu acompanho. Eu acompanho esse paciente ou esse cliente no sentido dele desenvolver a sua comunicação, ele é um executivo, e ele tem uma parente que teve um problema neurológico. Ela já é adulta e ele confia no meu trabalho. O que ele fez? Ele falou assim, eu quero que você, falou com a mãe da moça, vá lá e peça para a Leni fazer uma avaliação na Fernanda para a gente identificar, tenho certeza que ela vai poder ajudar. E aí eu fiz a avaliação, identifiquei uma série de questões e, claro, eu sei que existem colegas muito melhor instrumentalizados para lidarem com questões neurológicas, que não foi tanto a minha praia, né? Não foi aquilo sobre o qual eu me dediquei, eu me aprofundei. Então, muito tranquilamente, claro, eu encaminhei essa pessoa para uma colega que eu confio para fazer o segmento. E da mesma forma eu recebo pessoas que às vezes vão procurar colegas que não têm esse perfil ou que não atuam especificamente nessa área, tá? Agora, você está falando aqui com uma pessoa, meu amigo, que é extremamente curiosa, super interessada. Então, Bruno, eu estou sempre estudando, eu estou sempre pesquisando, eu estou sempre buscando ampliar o meu olhar, a minha escuta. E eu confesso a você que eu tenho oportunidades maravilhosas de fazer isso e me expandir cada vez mais. Primeiro, veja, lá na Rádio CBN, toda quinta-feira eu falo sobre o tema comunicação e liderança. Claro que eu tenho que me atualizar, claro que eu tenho que buscar dados, informações. Então, eu estou sempre de olho nas coisas que acontecem. Atuo junto de pessoas como você, por exemplo, que são extremamente exigentes. Você, executivos, profissionais liberais, políticos, jornalistas de televisão, jornalistas de rádio, jornalistas do impresso, que são meu público, assim, alvo mais importante, né, e maior. E são pessoas com uma característica muito marcante de serem absolutamente exigentes. Então, eu me sinto motivada a cada vez conhecer mais, a cada vez estudar mais para dar conta dessa demanda toda. E aí dá nisso, né? Aí a gente acaba ficando olhando, observando e tendo mais interesse. Entendi, sensacional. E, bom, eu tenho uma lista de perguntas tão grande. Esse é um trabalho que é sempre um a um, ou seja, você precisa entender
que o Bruno tem certas competências e certas deficiências que são totalmente distintas do João e da Maria. Sim. É assim a dinâmica? Eu faço, Bruno, dois tipos de atendimento, tá? O que eu propus para você e a gente iniciou é um trabalho de coaching de comunicação, que é um trabalho individualizado, customizado, personalizado, tá? Então, o que a gente faz? A gente parte de uma sessão de avaliação, onde a gente identifica como essa pessoa está se colocando do ponto de vista da comunicação. A gente parte daquele princípio que eu abordei com você, de que quando a gente se comunica, a gente constrói percepção. É muito importante que a gente tenha a noção clara de quais são os sinais que nós emitimos no nosso processo de comunicação, porque certamente esses sinais que nós emitimos vão gerar percepção e vão fazer com que as pessoas reajam a nós positiva ou negativamente, dependendo de como nós somos percebidos. É muito importante que a gente tenha isso em mente. E o que constrói essa tal percepção é um trio de recursos que englobam verbais, que tem a ver com a escolha das palavras, tem a ver com o modo como nós organizamos as mensagens, tem a ver com as expressões que a gente tende a usar no nosso dia a dia. Tem o segundo grupo, que é o grupo dos recursos não verbais, que são os recursos da imagem, algo super importante, especialmente nesse mundo online, onde qualquer detalhe chama atenção. Eu estou falando aqui com vocês, eu estou olhando o tempo todo para a câmerazinha do meu celular, para que pareça que eu estou olhando para cada um de vocês. Só que me dá a maior vontade daqui a pouco de eu olhar para o Bruno aqui, ver a carinha dele, olhar se eu estou bem na fita aqui embaixo. Então, assim, é sempre um desafio e o não verbal é muito impactante. E o terceiro grupo é o grupo dos recursos vocais, que tem a ver com o modo como a gente fala, englobando o tom da nossa voz, a velocidade de fala, o volume, a maneira como nós articulamos. Então, num trabalho individualizado, a gente observa esse conjunto de sinais e a gente atua no sentido de maximizar os positivos e de ajustar eventualmente algum sinal negativo que a pessoa emita. Como, por exemplo, um desvio de olhar, um tom de voz que não agrade tanto, ajustes de articulação imprecisos, que podem passar uma ideia de menos convicção, de menos certeza naquele que está falando, e por aí vai. Então, esse é o trabalho individual. E nesse trabalho, a gente aborda técnicas, exercícios para melhorar esses ajustes e esse comportamento de produção de fala. E, paralelamente, a gente trabalha com conceitos para que a pessoa entenda cada vez melhor como se dá esse processo, o que acontece dentro da cabecinha dela quando ela está lá diante de uma exposição, por exemplo, como que ela pode se preparar. Aí é uma série de conceitos que vão estar, claro, relacionados ao fazer dela do dia a dia. E tem um outro tipo de abordagem, Bruno, onde nós trabalhamos com grupos de profissionais. E aí, para desenvolver comunicação, são os workshops de comunicação, onde a gente trabalha com alguns conceitos, propomos algumas dinâmicas para a pessoa experienciar, para a pessoa simular algumas situações. E aí os temas são super variados. Então a gente pode atuar, por exemplo, orientando pessoas que costumam ter uma inserção muito grande na mídia e que precisam dar entrevistas com frequência e querem fazer isso de uma forma positiva, até aqueles que são mais voltados para a questão das apresentações, às vezes condução de equipes, às vezes como lidar com situações de conflito e de confronto. Aí é bastante amplo e a gente vai abordar as características que vão permitir que aquela pessoa se desenvolva como um bom comunicador e como um bom líder. Esse trabalho, às vezes, acontece junto às empresas e, às vezes, acontece com grupos de profissionais que me procuram. Entendi. Sensacional. Eu acho que dá para a gente ir mixando, respondendo algumas perguntas que estão chegando e eu colocando as minhas. Tá bom. O Alexandre Eiras, ele é narrador profissional e ele mandou a seguinte pergunta: a importância do aquecimento e do desaquecimento após o uso profissional da voz. Ótimo.
Gente, é o seguinte, uma pessoa que usa a fala profissionalmente, ela tem na voz o seu instrumento de trabalho. E da mesma forma que se eu sou uma pianista, eu vou exercitar minhas mãozinhas aqui para tocar piano melhor. Se eu sou uma atleta, eu vou aquecer a minha musculatura para render melhor. É claro que se eu vou usar a minha voz como principal instrumento, é interessante que eu cuide dela. A nossa voz é produzida a partir de um processo que é extremamente simples. O som da voz é produzido no nível da nossa garganta, onde existe uma estrutura em forma de tubo chamada laringe. E dentro desse tubo a gente tem as tais das cordas vocais. Na prática, Bruno, se trata de um sistema extremamente simples. E eu confesso a você que quando eu comecei a estudar isso, que eu fui lá com meu super bisturi para abrir o pescoço do cadáver, para conhecer a laringe, eu fiquei, confesso a você, muito decepcionada. Eu tinha uma expectativa de que nós tivéssemos muitas cordas vocais, imaginava que fosse alguma coisa de comprido no pescoço, e me surpreendi com uma estrutura extremamente simples. São só 2 cordas vocais, elas são em formato de V e se posicionam dessa maneira, paralelas ao chão. Só que depois dessa minha decepção, Bruno, logo em seguida eu me encantei com o número de possibilidades que essa estrutura simples tem de demonstrar emoção, de falar com envolvimento, de modificar a maneira como a gente utiliza com uma determinada intenção. Então, fiquei bastante entusiasmada. Agora, se a gente for pensar de uma maneira mais objetiva, nós estamos falando de estruturas musculares. E músculo se beneficia tanto de aquecimento quanto de desaquecimento. Qualquer atleta sabe disso, o senso comum nos mostra isso, não é? Então, sim, existem técnicas que são importantes de serem feitas para a gente alongar a musculatura, para a gente garantir uma flexibilidade maior dessas estruturas, para que a gente possa fazer uma locução com mais qualidade, com mais possibilidade de variação. E também é desejável, claro, que assim, durante a situação de exposição mais profissional, é importante que a minha laringe esteja congesta, que vá um baita fluxo de sangue para o local, para que eu consiga responder, para que eu consiga movimentar essas estruturas de uma maneira positiva. E é claro também que se eu mantiver esse padrão depois da minha exposição, eu posso envolver uma sobrecarga, um esforço que é desnecessário para a fala natural. Por isso que é essencial também que a gente desaqueça no final, porque aí a gente volta para o nosso padrão de fala habitual do dia a dia. E aí, como é esse desaquecimento? Tá, então é assim, a ideia é que isso seja bastante personalizado, porque cada pessoa tem uma demanda. Para você ter uma ideia, eu tenho jornalistas, mulheres, que se incomodam muito porque acham que as vozes são muito agudas. E aí, no aquecimento delas, a gente envolve exercícios que abaixam a laringe, que, por conta disso, permitem que a voz ganhe um tom um pouco mais grave. Outros têm uma queixa de cansaço quando falam muito. E aí o nosso trabalho é no sentido de fortalecer, de aumentar a resistência desses músculos. A gente não gosta, Bruno, de dar exercícios num ambiente que não é controlado como esse. Por quê? Os exercícios são indicados de uma forma personalizada e eles precisam ser feitos com muito cuidado. Eles têm que ser feitos de uma maneira correta. E como aqui a gente não tem controle sobre isso, nós, fonoaudiólogos, ficamos mais desconfortáveis. O que eu posso te trazer que é meio universal? Vamos lá. Então, assim, eu vou me preparar para uma atuação mais profissional. É interessante que eu alongue a minha musculatura. Então, movimentos de rodar os ombros, de movimentar a cabeça para um lado, para o outro lado, alongamento, espreguiçar, para esticar essa musculatura. Do ponto de vista do rosto, é importante que eu deixe a minha musculatura da boca bem calibrada para poder fazer a movimentação, para articular de uma forma positiva. Então, por exemplo, eu posso alternar movimentos de abertura e fechamento. Eu posso fazer movimento de bico e de sorriso. Eu posso trabalhar simulando
como se eu estivesse mastigando, que são propostas que alongam a musculatura, melhoram a qualidade da emissão. E desaquecimento, uma coisa simples, que isso é tranquilo da gente orientar, que qualquer pessoa sabe e vai entender o que eu quero dizer. O bocejo associado a som descendente ajuda muito a laringe a ir para uma posição melhor. Então, quando você simula ou quando você induz o bocejo, e a gente faz isso abrindo a boca, jogando o ar lá para dentro e soltando devagar, o bocejo estica toda aquela parte posterior, relaxa aquela musculatura e a pessoa se coloca numa condição melhor para utilizar a fala depois, né, dessa exposição maior, com a musculatura já compensada, vamos dizer assim. Deixa eu, não sei se vai parecer estranho, então eu fazer isso aqui. Isso. Mais ou menos isso? Quando você abre a boca, puxa o ar para dentro e solta devagarzinho, você vai despertando, na verdade, você vai induzindo o bocejo. E é interessante porque o bocejo é contagiante. Então, aí você começa a fazer um, daqui a pouco dá vontade de fazer outro. Quem está do seu lado vai querer fazer também. E o bocejo é interessante para garantir esse relaxamento, esse alongamento de parte posterior. Tá? Agora, claro, Bruno, tem exercícios muito legais, assim, específicos, que você pode fazer para melhorar e para colocar o teu aparelho fonador, como a gente chama, na melhor condição de utilização. Tá? E aí sugiro aí para o pessoal que está nos acompanhando que procure um profissional para ter essa orientação de uma forma customizada e bem certinha, bem indicada. O curso que a Carla vai participar em Orlando, você vai estar também? Vou. Eu estou indo a semana que vem para Orlando. A gente vai fazer um curso para um grupo de pessoas que quer desenvolver a comunicação. Nós vamos trabalhar com essas pessoas observando as características de como elas se comunicam, identificando os sinais que elas emitem, reforçando os positivos, ajudando-as a ajustarem aqueles que não são tão interessantes. Vamos trabalhar com feedbacks, com orientações, com a condução de dinâmicas. E a ideia é que eu faça o atendimento individual de cada uma dessas pessoas também, como se fosse uma consultoria customizada mesmo, direcionada para cada um. E você hoje, com a sua agenda tão apertada, dividida entre tantas coisas, você consegue receber novos clientes? Quem está assistindo, se quiser te contratar, consegue? Consegue, Bruno. A minha agenda é bem concorrida, ainda bem, né? Eu fico muito feliz com isso. Eu adoro fazer um monte de coisas também. Eu estou sempre buscando corresponder, claro, até a convites tão gentis como esse que você me fez para participar da live hoje aqui com você. Mas minha agenda é flexível, então eu consigo, de alguma maneira, ajustar, ajeitar, talvez não para rapidinho, mas para algumas semanas a gente consegue ajeitar assim. E aí, seguindo ainda na dúvida do Alexandre, ele coloca aqui, vasoconstrição através de gelo para acelerar a recuperação é recomendável? Olha, existem vários estudos que mostram técnicas que a gente pode utilizar quando as pessoas usam a voz de uma maneira mais exagerada, mais forçada. Por exemplo, se você considerar um puxador de escola de samba, né? Se você considerar um cantor do carnaval que passa a madrugada toda lá no trio elétrico. Então, o que ocorre? Do ponto de vista físico, existe uma série de reações, né, na região e essas reações podem enfraquecer a voz, podem fazer com que a voz fique mais rouca ou a sensação de esforço muito grande. Então, sim, existem exercícios que a gente recomenda e que a gente faz com essas pessoas e existem alguns recursos. Por exemplo, o recurso do frio, do calor. Tem uma colega, a Valéria, de Salvador, que é ótima e trabalha muito com isso, com respostas interessantes. A gente sabe que o frio faz vasoconstrição, então diminui eventualmente um edema, alguma coisa nesse sentido, enquanto que o calor faz vasodilatação e ajuda a soltar, descontrair músculo e etc. Tá? Existe o recurso também de se usar inalação de vapor, que é algo que ajuda demais, porque hidrata a região da mucosa, da corda vocal
que nessas situações de muito esforço, não é? Acabam ficando alteradas. Então, você garante uma hidratação melhor, você melhora a condição. Eventualmente, se tem a presença de muita secreção, de muco, de catarro sobre a corda vocal, a inalação ajuda também. E a gente costuma associar a inalação com exercícios. Tem aplicação de laser também como um recurso que cada vez a gente vem identificando mais. Então, assim, hoje a gente tem vários recursos, Bruno, várias possibilidades aí de intervenção para que a gente ajude. Agora, um ponto que eu quero destacar, que eu considero muito relevante, é justamente a questão da gente identificar um bom comportamento de uso da voz. A gente pode, Bruno, produzir a nossa voz de várias maneiras. Eu estou falando com você agora, estou usando 3 cavidades de ressonância, a garganta, a boca e o nariz, tá? De forma equilibrada. Eu estou usando ajustes de articulação bastante amplos. Às vezes, eu poderia também, se fosse o caso, desenvolver um padrão diferente e às vezes concentrar mais o foco da emissão aqui na região da minha garganta. Essa poderia ser uma forma de eu falar no meu dia a dia, tá? A maneira como nós falamos é fruto de uma escolha, entre aspas, porque é uma escolha inconsciente. Eu poderia, de repente, fazer esse tipo de escolha. E quando eu faço uma escolha desse tipo, o que acaba acontecendo? Uma única região acaba sendo sobrecarregada, porque eu não estou dividindo o trabalho de ressonância. Então, muitas pessoas têm problemas de voz, muitas pessoas produzem a voz com esforço, muitas pessoas têm vozes alteradas porque utilizam esse mecanismo de uma forma errônea, com desequilíbrio, com sobrecarga de algumas estruturas. Então, só para as pessoas entenderem, recursos nós temos inúmeros. E que bom, esses recursos estão a nosso serviço para que a gente consiga oferecer um atendimento melhor. Mas o mais importante de tudo, gente, é buscarmos a voz que nos representa. É buscarmos a voz que é confortável para nós. A voz que é produzida sem esforço, sem tensão e que alcance bem as pessoas ao nosso redor. Essa é a nossa grande busca. E esse trabalho de desenvolvimento do comportamento vocal é a base de todo o nosso processo. Você não consegue segurar uma pessoa que está usando a voz de forma inadequada, com sobrecarga, com muito esforço, com técnicas e com coisas aí voltadas para o uso do laser, o uso do calor e do frio, se ela não desenvolver, se ela não aprender a utilizar um comportamento de voz mais confortável, que leve as pessoas a escutarem com mais clareza aquilo que ela está dizendo. Então, uma voz que alcance bem e que seja produzida sem esforço e sem tensão. Esse é o ponto principal, Bruno. Muitas pessoas falam e a gente ouve a pessoa falando e parece que o pescoço fica tenso, a gente nota quase aquela veia que aparece, não é? Aquele vaso sanguíneo, ou o músculo que aparece aqui tenso, que gera até aflição na gente. Quando uma pessoa fala com esforço, além de construir uma imagem inadequada, ruim, que vai tender a gerar afastamento, imagine eu falando aqui com vocês dessa maneira, né, concentrando baita do esforço, é uma voz ruim, que incomoda, que afasta o interlocutor. E além de afastar, a pessoa vai debilitando a sua estrutura de produção de fala. E isso vai limitando cada vez mais. Então ela começa, por exemplo, a ter dificuldade para cantar. Essa dificuldade para cantar começa a evoluir também para uma dificuldade na fala do dia a dia, que pode começar com uma tendência mais monotone. Então, assim, aquela pessoa que fala sempre igual, sem fazer variação na movimentação, no tom da voz, porque a laringe está muito rígida. E isso pode evoluir ainda mais para alterar essa produção. A voz pode ficar rouca, a voz pode ficar áspera, pode ficar soprosa. E aí ela começa a gerar um impacto muito negativo. Então a gente tem que interferir e ajustar este comportamento. Essa é a base do trabalho. Eu sei que maçã é um alimento super saudável, em algum grau ele é adstringente, né, para limpar os dentes e os tecidos da boca,
Mas a Bruna Ferreira, ela pergunta o seguinte: é verdade que maçã faz bem ou é mito? Tá, olha só, área de voz, Bruno, é um barato, porque assim, tem muita coisa que é mito, muita coisa que é lenda, de coisas que fazem bem ou fazem mal. Você não imagina o que eu escuto das pessoas. As pessoas têm as suas manias de estimação, né, em relação a isso. Mas, claro, hoje a ciência nos mostra de uma forma ampla que existem coisas que são absolutamente confiáveis e positivas e outras que devem ser evitadas. Quando a gente fala da maçã ou de qualquer coisa que a gente ingira, nós temos uma ação que vai do momento da ingesta até cerca de 2 horas depois. No caso da maçã, o que a gente tem? Como você mesmo disse, a maçã tem uma característica adstringente muito positiva, ela tem pectina, que é adstringente, tanto que quando a gente acaba de comer e não dá tempo de escovar os dentes, quando a gente come uma maçã, a gente fica com aquela sensação de que a boca tá limpinha, não é? E, consequentemente, ela melhora a condição de ressonância dos sons na boca. Mas, na minha humilde opinião aqui, o mais legal da maçã é que, como ela é durinha, o fato de você morder e mastigar essa maçã prepara toda a musculatura desta região para uma produção melhor, para uma articulação mais interessante. Na linha dos alimentos que são interessantes, os sucos cítricos, de uma forma geral, produzem um aumento na salivação. Isso é ótimo, porque a gente sabe que, de repente, quando a pessoa está exposta aí a uma situação importante de comunicação, ela corre o risco, de repente, de perceber que a boca está seca. A adrenalina faz isso, né, com a gente, no nervosismo. Então, quando você toma um suco cítrico, você aumenta a salivação, o que é bastante interessante. Por outro lado, se a pessoa tem alguma tendência a ter refluxo gastroesofágico, aquela sensação de azia, de queimação, o suco cítrico pode acentuar e pode aumentar a irritação no nível da garganta. Porque no refluxo, a tendência da pessoa é começar a pigarrear. E a gente sabe, Bruno, que cada pigarreada equivale a uma trombada de corda vocal. Então veja que nem tudo é o que parece. Uma dica simples, quando a pessoa sente que, puxa, tô lá no palco, tremendo nas bases, minha boca deu uma secada, não tem um suco por perto, uma dica simples é dar pequenas mordidas na pontinha da língua. Quando você faz isso, você gera um estímulo nas glândulas salivares que começam a produzir mais saliva na parte posterior e você ganha uma sensação de mais conforto. Algumas pessoas, Bruno, têm tanta secura na boca quando vão se apresentar que optam, e a gente acaba até indicando, o uso de alguns sprays que simulam a saliva humana, que estimulam uma sensação de boca hidratadinha, molhadinha, tá? Então, assim, tem vários recursos. No terreno dos alimentos ainda, a cafeína, de uma forma geral, age desidratando o nosso corpo. Então, a gente sugere que a pessoa evite ingerir cafeína pertinho da hora de uma exposição. O leite e os derivados aumentam muito a produção de muco no aparelho respiratório. Então, se você tomar um copão de leite, ou tomar uma vitamina batida, ou um iogurte, na hora de você se apresentar, você vai correr o risco de ter que limpar essa garganta com mais frequência durante a sua exposição. Então, o que é legal, né, do ponto de vista de alimentação? A gente sempre sugere uma refeição leve, antes de falar, com proteína magra, de preferência com carboidrato complexo, que é o arroz integral, o pão integral, o biscoito integral, que aí a digestão é mais lenta, a saciedade é maior e dá mais aquela sensação de, opa, estou bem nutrido, não estou fraco aqui, né? Então, isso ajuda muito. A hidratação, Bruno, é a maior amiga da nossa voz. É fundamental a gente se manter bem hidratados, manter o nosso corpo bem hidratado. E é muito importante também que durante a situação de exposição, a gente tome pequenos goles de água, que é o que eu estou fazendo aqui. Já vi você também com a sua garrafinha. Parabéns, é isso aí. Isso é interessante. Coisas que a gente sabe que fazem mal, o fumo,
de uma maneira geral, o cigarro gera um impacto de curto prazo, um de médio prazo e um de longo prazo na nossa voz. Curto prazo. As células do aparelho respiratório, que recobrem as cordas vocais, as estruturas próximas, são células que a gente chama de ciliadas. Cada célula tem um cílio. E para que serve esse cílio? Ele serve para movimentar o muco, para fazer com que ele se mantenha em movimento, lubrificando o nosso aparelho respiratório. O cigarro, logo no início do hábito, ele começa a diminuir a movimentação do cílio gradativamente. Consequentemente, o muco fica mais parado, muco parado engrossa e a gente tem o famoso pigarro do fumante, que é muito presente e muito comum. No médio prazo, a nicotina, o alcatrão, acabam fazendo com que haja coleção de líquido dentro das células, a corda vocal fica pesada e a voz ganha um grave, mas é um grave feio. Não sei se você se lembra, né? A gente tinha aqui Mário Covas, que fumava muito, Nair Belo, e essas pessoas tinham uma afecção que a gente chama de edema de Heinck, que é um edema, é um inchaço numa parte da corda vocal. A voz fica pesada e fica ruim. E, claro, no longo prazo, o risco alto, né, do desenvolvimento de tumores na laringe. Os tumores de laringe são muito associados ao fumo e principalmente ao fumo junto com o álcool. O álcool, de uma forma geral, age desidratando o nosso corpo. Se a gente bebe muito álcool, desidrata o cérebro e a gente fica tonta, né? Agora, a corda vocal perde líquido muito facilmente. Então, a orientação sempre é: vai ingerir álcool, tome água junto para compensar. Só que existe uma diferença, Bruno, entre o álcool fermentado e o álcool destilado. Então, o álcool do vinho, cerveja, champanhe, prosecco, só desidrata. Então, o que eu faço? Eu tomo água e eu compenso o impacto, atenção, 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 na voz. Não estou falando do corpo como um todo, tá? A gente tem outros estragos aí, eu estou me referindo à voz. Já o álcool destilado, uísque, vodka, conhaque, além de desidratar, ele enrijece a mucosa da corda vocal, tá? Então, assim, eu considero, Bruno, que é legal saber essas coisas, porque, puxa, eu fui numa festa, estão servindo uísque, estão servindo champanhe, o que é melhor eu beber? Ah, vou investir no champanhe, porque aí eu hidrato e resolvo melhor a situação. Quando a gente conhece melhor, nós nos tornamos capazes de fazermos melhores escolhas. Então, vale a pena quem tem interesse, quem usa a voz profissionalmente, procurar se instruir, procurar se orientar em relação a esses fatores que impactam. E a história do gengibre é real ou é mito? Nossa, pois é. O gengibre não tem, sinceramente, ele é super popular, as pessoas adoram, todo mundo fala: ah, eu tomo um chá de gengibre, eu masco gengibre, eu como uma bala de gengibre. O gengibre não tem nenhuma comprovação científica de benefício na voz. Nenhum. E, ao contrário, ele tem a comprovação clara de irritar a mucosa gástrica. Então, mais uma vez, se a pessoa tem tendência a ter refluxo, o gengibre vai acentuar a produção de suco gástrico e, por tabela, pode prejudicar, por meio de um foco irritativo, não é? A parte posterior da garganta. Então, o gengibre é mito e é importante que as pessoas tenham ciência disso. O mel é um alimento ótimo para o aparelho respiratório. Não existe comprovação científica de benefício diretamente na voz. Porém, como ele, sim, e isso comprovado cientificamente, melhora as condições do aparelho respiratório, por tabela, a voz é beneficiada também. As pessoas que estão assistindo, provavelmente muitas estão se questionando o seguinte: quais são minhas falhas? No que eu não sou bom? Do ponto de vista técnico aqui da emissão do som, né? O que você conseguiria dar algum tipo de dica para a pessoa se autoavaliar ou necessariamente ela teria que passar por um profissional? Tá, olha só, Bruno, tem algumas coisas que a gente consegue observar com muita clareza. Primeiro grande ponto: quando eu falo, eu me sinto confortável ou eu sinto esforço, eu sinto cansaço, esse é um primeiro sinal que é muito impactante.
Se as pessoas que estão nos ouvindo percebem que ao falarem, que ao se posicionarem, elas sentem que estão fazendo esforço, que está raspando a garganta, que está incomodando, é muito importante que eles busquem um otorrino para um exame de laringe, um fonoaudiólogo para orientação em relação ao comportamento de voz. Isso é essencial, tá? Às vezes a pessoa vai direto no fonoaudiólogo e ok, porque o fonoaudiólogo bom vai encaminhar para o otorrino se é o caso de suspeita de alguma coisa que possa estar alterando de forma orgânica, tá? O aparelho fonador. Então, o primeiro grande ponto é esse. O segundo é assim, puxa, será que esse jeito como eu falo me representa? Eu gosto da minha voz? Eu me sinto representada por ela? Se isso é positivo, ótimo, maravilha, você está num bom caminho. O máximo que pode acontecer é você precisar aí de alguns ajustes para se desenvolver, para se aprimorar, vamos dizer assim. Agora, se você sente que a tua voz não te representa, se a sua voz tem características, por exemplo, que mostram essa tensão, que te colocam parecendo inseguro, parecendo tímido, se, por exemplo, a sua voz fica trêmula quando você está diante de pessoas para fazer uma apresentação relevante, é importante que você busque ajuda, porque você tem várias possibilidades, várias técnicas que você pode utilizar para melhorar. E uma coisa que eu sempre sugiro é que as pessoas perguntem para pessoas de sua confiança qual é a impressão que elas geram nos processos de comunicação. O que eu pareço quando eu falo com você? Qual é a sua impressão sobre mim, por meio da minha comunicação? Quando você pergunta isso para pessoas em quem você confia, você tem uma possibilidade muito grande de ter feedbacks fidedignos e muito positivos para você poder ir se ajustando. E uma última dica, hoje está fácil, né, Bruno? A gente pode a qualquer momento nos filmarmos e observarmos a gente. Então, eu sempre sugiro para as pessoas, pega aquele recado que você deixou para o seu amigo no WhatsApp, escuta. Se você estivesse escutando aquela pessoa falando, o que passaria na sua cabeça? Como você avaliaria? O que essa pessoa te parece? Se filme, grave, se filme falando alguma coisa e se observe. Porque aí, Bruno, claro, a gente vai muito além da voz. A gente vai considerar também a postura, o uso de gestos, a expressão do rosto. A gente vai observar a escolha das palavras. Puxa, olha só, eu me filmei falando e eu notei que todo final de frase eu falo né, né, né. Puxa, tô falando muito né. Claro que isso impacta na minha comunicação. Então, a observação deve ser ampla, deve considerar a voz, a articulação, o uso de pausas, a expressão do rosto, o uso dos gestos, a postura corporal, as palavras que a pessoa escolheu para falar e por aí vai. Muito interessante. Bom, é que eu estava aqui, né, Penha? A minha cabeça, você está falando e minha cabeça está a 1 milhão por hora. Ok, e quais são as falhas mais comuns? O que as pessoas em geral são deficientes? É uma coisa recorrente. Tem os erros mais frequentes, não? Tem. Então vamos lá. Vamos começar pela questão da voz propriamente, tá? Nós temos pessoas que produzem a voz de uma forma desconfortável e forçada. Vou te dar um exemplo simples. Um dia desses eu atendi uma executiva no consultório, ela tinha uma equipe e ela foi promovida. Quando ela foi promovida, ela sentiu que ela tinha que chegar e impor a sua autoridade junto a essa nova equipe. E ela começou a usar uma voz que ela queria que fosse mais grave e ela começou a procurar fazer isso à custa de uma sobrecarga aqui da região da garganta. Ela consegue passar, como vocês estão me escutando agora, uma ideia de mais seriedade, de mais autoridade. Só que isso, gente, não é sustentável. Porque isso está acontecendo a partir de um ajuste errado. Não é a conquista de uma voz mais grave. É o fato de eu tirar a ressonância do nariz, tirar a ressonância da boca, concentrar aqui embaixo, que faz com que a minha voz fique assim. Não é um tom sustentável. Então isso vai dar problema.
Isso acontece com muita frequência, Bruno. A pessoa vai fazendo tentativa e erro, um belo dia ela produz uma voz que parece que, opa, tá gerando uma ideia mais legal, só que isso pode estar custando caro para o corpinho dela. Então, comportamentos vocais inadequados. Outro ponto super comum, o cara tá inseguro, ele tá se sentindo meio sem muita confiança naquilo que ele vai falar. É comum que nesses momentos ele use uma articulação mais fechada. É aquela história. Eu sempre digo para as pessoas que a articulação é algo que tem que estar sempre no nosso foco, porque a articulação constrói percepção de credibilidade. Eu digo que a gente acredita mais em quem fala melhor articulado, tá? Então, por exemplo, é aquela história. Você pergunta para mim, Leni, quem descobriu o Brasil? Eu tenho certeza da resposta. Eu olho para você e com todas as letras eu vou te dizer. Pedro Álvares Cabral. Você vai falar, nossa, a Leni sabe o que ela está falando. Imagine que você me faça a mesma pergunta. Cara, me deu um branco, eu estou pensando aqui no outro português, lá um tal de Cristóvão Colombo, estou meio na dúvida. É muito provável que numa situação assim, eu te responda, Pedro Álvares Cabral, você até vai considerar que eu acertei, mas você vai ter certeza que eu dei um belo chute. Então, ajustes meia boca de articulação, que também acontecem com frequência quando estamos cansados, é um ponto de cuidado que a gente deve ter. Terceiro, quando você fala com as pessoas, você nota que as pessoas entendem facilmente? Você tem que repetir em alguns momentos? Esse é um sinal de alerta e é muito frequente. Ou o líder orienta o pessoal a fazer alguma coisa e os caras fazem algo diferente. Isso vai significar necessidade de retrabalho. Opa, peraí, não estou sendo claro. Uma condição que atrapalha muito a clareza de fala é a prolixidade. É aquela questão da pessoa contextualizar demais, dar uma atenção bastante grande aos detalhes, usar uma comunicação que a gente chama de comunicação circular. Isso é muito frequente. E aí o outro vai ter dificuldade de entender e, consequentemente, de te atender em relação àquilo que você está propondo. Também é muito comum pessoas que não estruturam o discurso, que jogam e que partem de pressupostos. Então, por exemplo, eu posso chegar para você, Bruno, e falar assim, Bruno, faz esse relatório para mim com urgência. Urgência, para mim, é até hoje no final do dia. Pode ser que, ao me escutar falando assim, você pense, nossa, a Leni quer com urgência, beleza, vou entregar até amanhã, que é sexta-feira, até o fim da semana. Periga de hoje, no final do dia, eu chegar para você e falar, Bruno, cadê o relatório? Mas ainda não fiz, Leni. Puxa, mas eu pedi com urgência. Pois é, eu vou te entregar até amanhã no fim da tarde. Não, urgência para mim é hoje. Então, veja, o outro não vai adivinhar o que está se passando. A nossa comunicação, e aqui eu quero citar um autor que eu gosto muito, que é o Dr. David Rock, ele nos ensina o seguinte, que a boa comunicação tem que ser sucinta, específica e generosa. Ela é sucinta quando eu consigo traduzir de maneira simples a minha ideia, a minha intenção. Ela é específica quando eu não dou espaço para a imaginação, quando eu especifico realmente o que eu quero. Então, ao invés de, Bruno, preciso desse relatório com urgência, Bruno, preciso desse relatório até hoje às 6 da tarde. É outra conversa, tá? E não basta ser só sucinta e específica, olha que lindo isso. Ela tem que ser generosa. Ou seja, eu tenho que, no meu processo de comunicação, demonstrar para o outro o meu desejo genuíno de me fazer entender. Eu tenho que transparecer, por meio dos sinais que eu utilizo na minha comunicação, a minha vontade de respeitar e de acolher o outro nesse processo. E aí, vou te contar uma coisa, Bruno, eu tenho usado uma expressão ultimamente, já de alguns aninhos para cá, que eu até coloquei nos 2 livros mais recentes, que é a busca por uma comunicação efetiva e afetiva.
E eu digo que ela é efetiva na medida em que eu busco traduzir de forma simples o que eu penso, no que eu acredito, o que eu espero do outro. E ela é afetiva na medida em que eu consigo demonstrar o meu desejo genuíno de me aproximar, de encurtar a distância, de estabelecer entendimento. Eu digo que quando a pessoa dá atenção a esses dois polos, ela desenvolve uma comunicação que certamente vai atender, que certamente vai trazer o resultado que ela está esperando. Quando você foi mencionando os possíveis ou erros comuns, eu fui lembrando de uma série de pessoas. Eu falei, preciso recomendar que essas pessoas deem uma ligada para a Leni. O Ademir, esse aqui pelo jeito é seu aluno. Ah, é? Professora, parece, ele chama professora, e o uso do chip da beleza? Quais as consequências na voz? Uau. Eu, como tenho uma vivência no universo esportivo e que é super comum o uso de esteroides e tudo mais, lógico que eu vou passar a bola para você, mas assim, o chip da beleza basicamente é hormônio e tem mais de uma variação do chip da beleza, mas dependendo da dose e da aceitação da pessoa, vai engrossar. Quem usa chip da beleza são as mulheres, né? O homem nunca viu um homem colocar. Mas me conta. Vamos lá. Então é o seguinte, gente, hormônios são produzidos pelo nosso corpo, têm a sua função e, como tudo na vida, a grande busca é pelo equilíbrio. É claro que se eu faço uma avaliação médica e é detectada a falta ou a diminuição na produção de algum hormônio, eu posso e devo procurar repor com orientação, com acompanhamento médico, sem sombra de dúvida. O que a gente nota, porém, é um baita exagero e o uso de hormônios por pessoas que não têm necessidade em busca de, peraí, deixa eu ganhar mais massa muscular e tudo mais. Dentre esses hormônios, a testosterona é um hormônio que quando é usado pela pessoa, utilizado pela pessoa, sem a devida necessidade, sem o acompanhamento, vai gerar, sim, uma resposta muscular bacana, o cara vai achar que tá fácil a vida, porque ele faz atividade física e o músculo tá lá bonitão, fortão. Só que, por exemplo, do ponto de vista da voz, a testosterona vai engrossar a voz. Puxa, então parece legal. Gente, não é um engrossar legal não, tá? É Mas um tom grave. Tanto para o homem quanto para a mulher? Sim. Se tiver em excesso, sim, tá? Agora, o que acaba acontecendo? Qual é o efeito da testosterona? A testosterona estimula o crescimento muscular, de uma forma geral. E corda vocal, Bruno, é músculo. A gente tem músculos cobertos por uma camada de mucosa, tá? E esse crescimento da corda vocal gera toda uma modificação, todo um desequilíbrio no trato vocal. Então a pessoa que está lá falando, de repente ela abre a boca e a voz dela sai assim, e ela fica perdida. O que está acontecendo aqui? E ela vai fazendo tentativas. Então tem pessoas que desenvolvem padrões ruins de fala por conta desse tipo de interferência. E aqui uma coisa que eu considero fundamental chamar a atenção das pessoas. Eu já acompanhei um monte de gente que usou e abusou e se arrependeu muito. Quando se arrependeu, parou de usar. Só que aí, minha gente, o crescimento da corda vocal é irreversível. Você não diminui mais a corda vocal, não tem como, entendeu? Então, é algo que as pessoas têm que fazer com responsabilidade, com acompanhamento médico regular, para ter as vantagens eventuais sem os riscos. Basicamente, o que você está dizendo é, em níveis fisiológicos, acompanhado por um médico, ok. Suprafisiológico vai ter consequências. Claro, exato. Não é? Então, tanto que assim, é super comum. Nossa, teve uma época, Bruno, eu recebia assim, várias modelos no consultório, aquelas mulheres altas, assim, bonitas, cabelão, etc. E a hora que elas abriam a boca, nossa, dava a impressão que era um homem falando, entendeu? E aí, inclusive, elas iam me procurar por conta disso, porque elas não se identificavam mais
com aquela voz, com aquele padrão. Então é algo que a gente tem que levar em conta e que a gente tem que procurar fazer, quando é o caso, com orientação, com acompanhamento. Nesse universo do fitness, eu sempre observei isso, que mulheres, às vezes, grandes, muito secas, fortes, era muito comum elas terem uma voz diferente, assim, não tão feminina. E depois eu fui aprendendo que é porque elas tinham se entupido de testosterona e alterou e era irreversível. Agora, os homens, mesmo caras que são gigantes, bodybuilders, notoriamente eles são mais do que suprafisiológicos, vários deles, eu nunca vi um homem, eu nunca vi alterar a voz e nunca vi um cara reclamar. Eu não sabia que isso também impactava também o universo masculino. Sim, e impacta. Eu recebo muito mais mulheres, por quê? Porque na voz do homem a diferença é menor. Ele já tem um tom de voz mais grave. Só para você ter uma ideia, o que determina o tom da voz é o tamanho do trato vocal, tá? O trato vocal é a região que vai do lábio até a laringe, é este segmento. Basicamente, homens têm tratos vocais maiores e, consequentemente, vozes mais graves. Isso é da física acústica, tá? É o mesmo princípio que mostra que um violoncelo grande, se você tocar a corda no violoncelo, ele vai fazer tom bem grave. Se você tirar essa corda e colocar num violino e tocar, a mesma cordinha vai fazer tim, porque a caixa é pequena. Então, isso é da física acústica, tá? Agora, para você ter uma ideia, a corda vocal do homem tem uma frequência fundamental que varia de 80 a 150 Hz. O que isso significa? Olha que coisa, é meio surreal, tá? Significa que a corda vocal do homem abre e fecha de 80 a 150 vezes por segundo. Não é minuto, tá? São ciclos por segundo. A faixa feminina, por sua vez, varia de 150 a 250 Hz. E as vozes infantis têm frequência fundamental acima de 250 Hz. Então, são vozes diferentes. Claro que uma testosterona teria um efeito muito mais evidente numa criança, em segundo numa mulher e, por último, no homem, tá? Porque o homem já tem uma voz que é mais grave. Então, às vezes, a diferença não chama tanta atenção como chama na mulher. Naquela transição de criança para um adolescente, eu lembro, criança bem, não sei se é adolescente, mas de criança para menos criança, a minha voz, lógico, era de criança, e aí numa certa fase eu ficava maluco, porque às vezes eu ligava para algum lugar, para pizzaria ou qualquer coisa assim, e achavam que era uma mulher falando. Eu ficava louco, eu falo, mas minha voz deve estar tão assim, tá tão feminada, que coisa. E depois a minha voz naturalmente engrossou e passou a ser a voz que eu tenho até hoje. Mas uma pergunta técnica. Se eu fizer uma cirurgia ortognática, significa que eu vou mudar a conformação da boca. O volume cúbico aí. Então, necessariamente minha voz vai mudar, porque eu já perguntei isso para um bucomaxilo e já perguntei para pessoas que fizeram a cirurgia, elas me disseram, não mudou. E os médicos me dizem, não vai mudar, porque eu tenho essa recomendação. Eu estou enrolando para fazer essa cirurgia faz 400 anos, mas é uma preocupação. Bruno, a voz é produzida no nível da laringe e é absolutamente modificada nas cavidades superiores, tá? Então, assim, a voz que é produzida na laringe não vai mudar. Só que se eu tenho uma mudança na conformação da parte alta, eu posso ter algum tipo de adaptação diferente. Algumas pessoas se adaptam bem rapidamente. Outras, muitas vezes, vão precisar de ajuda. Que é a mesma coisa que acontece. Um dia desses, eu gravei a voz de um repórter meu que teve que fazer uma cirurgia de retirada de amígdalas, agora adulto, tá? Não é tão comum, pois é. E aí, o que aconteceu? Ele Passei por isso. Eu sempre uso esse recurso. Eu gravo a voz antes da cirurgia, converso com a pessoa que vai operar, com o otorrino, com o anestesista, para colocar um tubo fininho entre as cordas vocais para evitar que machuque e tudo mais, o cerco de todos os cuidados. E logo que a pessoa tem alta no pós-operatório, eu gravo novamente a voz.
Muito frequentemente a voz fica diferente, porque a pessoa está em busca de novos ajustes. E aí, claro, qual que é a orientação quando a pessoa que se submete a uma cirurgia assim é um profissional da voz? Que aconteça a adaptação acompanhada, tá? Então, assim, eu estou sempre perto e aí eu faço todo o processo de nova adaptação àquela estrutura que se modificou. Aí sim, a gente consegue controlar e ter ganhos em relação a isso. Só para aproveitar o gancho que você me deu, em relação à questão da muda vocal, né? Que você fez referência um pouco antes, Bruno. Funciona assim. Quando nós somos criancinhas, menininhos e menininhas, as nossas vozes são muito parecidas. Você ouve uma criancinha pequena falando, você não sabe direito se é um menino ou uma menina. Na adolescência, existe um fenômeno que chama muda vocal, que acontece a partir da secreção de hormônios pelas glândulas do nosso corpo, que fazem com que a laringe se modifique. Assim como outras características. Por exemplo, a mama feminina cresce, a mama do menino também cresce, só que a da menina cresce muito mais. De forma oposta, isso acontece com a laringe também. A laringe das meninas cresce, só que a laringe dos meninos chega a dobrar de tamanho na adolescência. E a voz, consequentemente, engrossa, porque eu estou aumentando o tamanho do trato vocal, tá? Muitas pessoas passam por essa fase numa boa. Vez ou outra a voz dá uma desafinada, o cara tá falando, e a voz faz isso! E ele fica bravo, fica incomodado. Alguns desenvolvem algum tipo de problema, porém, e a voz demora mais tempo para se estabilizar, ou se mantém num tom agudo, que o menino já não se identifica, porque aí fica uma voz, como você falou, que pode parecer de mulher ou pode parecer de uma criança ainda, né? Então, muitas pessoas vão procurar ajuda nesse momento. Não é o habitual é que haja um período de instabilidade e logo na sequência as coisas melhoram, tá? Algumas pessoas podem desenvolver algum tipo de alteração durante esse processo de mudança e podem se beneficiar de ajuda. A partir da muda vocal, a voz do homem e da mulher mega se diferenciam. A gente tem aquelas condições que eu comentei com você, de 80 a 150 nos homens, 150 a 250 nas mulheres. E olha que curioso, depois, na época de menopausa, de andropausa, acontece uma segunda modificação nesse trato vocal. Muitas vezes a voz do velhinho agudiza, a voz da velhinha engrossa um pouco, e nós percebemos, com mais idade, os velhinhos, vovozinho e vovozinha, com vozes mais parecidas. Elas voltam a se aproximar depois, na velhice. Interessante. Eu tenho uma pergunta que eu deveria fazer nas nossas sessões. Mas, de qualquer forma, eu acho que pode ser interessante para quem está assistindo. Isso aqui que eu tenho saltado, é normal, não é? O que é isso? Tá, isso que a gente vê, e que vê com muito mais clareza nos homens, porque se trata de um ângulo mais agudo, e com menos clareza nas mulheres, porque se trata de um ângulo mais obtuso, mais arredondado, é o tal do pomo de Adão, não é? Que é a junção de uma corda vocal com a outra. É uma estrutura fisiológica normal. O que acontece? Aí vamos falar, já que você está expondo aí o seu caso, meu amigo. Como a gente detectou, Bruno, lá na tua avaliação, uma tendência de sobrecarga aqui, pensa o seguinte, nós temos dois músculos aqui verticais que ajudam a sustentar a garganta no pescoço, tá? Quando eu faço essa sobrecarga, esses dois músculos contraem, encurtam e a laringe fica tracionada para cima e para frente. Então, no seu caso, ele é mais evidente por conta dessa posição tensa. E um dos pontos que a gente até começou a trabalhar com você no início, foi justamente com a intenção de tirarmos esse excesso de tensão e posicionarmos melhor a sua laringe, para que haja mais conforto e para que você conquiste uma qualidade maior. Certo. Seria correto dizer que, tirando algum problema irreversível, como a gente falou do uso de testosterona, etc., que modifica a voz,
todo o resto tem como consertar? Assim, é só mandar para a Leni que você dá um jeito? Tem, Bruno. Tudo. Você sempre consegue melhorar a comunicação. Sempre. Até porque comunicação é um comportamento aprendido e todo comportamento aprendido é passível de mudança, é passível de melhoria, é passível de aprendizado. Então, sim, e o fonoaudiólogo, que é o profissional que lida com essas questões, tem habilidade, tem competência para melhorar qualquer pessoa que tenha intenção de ajustar a sua comunicação, com toda certeza. Em alguns casos, essa melhora pode ter algum tipo de limitação. Por exemplo, um dia desses eu atendi uma pessoa que tem uma alteração na corda vocal, que a gente chama de alteração estrutural. É uma alteração estrutural mínima. Ele tem, como eu posso dizer, um defeito de fabricação, tá? Que fez com que a voz ficasse bastante áspera. Ele começou a se incomodar e ele veio me procurar com duas queixas. Uma queixa da qualidade da voz, que ele não gostava, e uma queixa do baita esforço que ele tinha que fazer quando ele tinha que falar, tá? E aí eu expliquei que ele tinha uma alteração que era congênita, ele nasceu com ela, ele nasceu com um sulco na corda vocal, e eu expliquei para ele que a gente tinha um belo de um espaço de melhoria, mas que certamente num determinado momento eu ia chegar para ele e ia falar assim, ó, fulano, olha só, conseguimos chegar até aqui. Você está satisfeito? Beleza. Você não está satisfeito? Nós vamos pensar em alguma outra possibilidade. Que no caso dele, poderia até ser uma cirurgia, mas que não costuma ser o que a gente tende a orientar, dependendo do caso, tá? E eu fiquei muito feliz porque, assim, já na terceira sessão, ele já estava numa sensação de conforto pleno, achando o máximo, e a voz melhorou a qualidade. Então, ele já estava feliz na terceira sessão. Eu sinto que eu ainda tenho um espaço de melhoria com ele antes de chegar a esse limite aí que eu te comentei, tá? Então, sempre você pode melhorar. Bom, eu fico muito feliz de a gente estar trabalhando juntos. Terminando a live, vou te mandar uma mensagem dizendo, Leni, temos que marcar o horário da semana que vem. Olha só! E eu estou muito grato por esse papo. Eu procuro manter as lives em no máximo 1 hora. A gente já extrapolou isso de longe. E eu percebi que se deixar, a gente pode ficar aqui horas, mas a gente pode marcar outras conversas. Na verdade, você está super convidada para participar aqui de um videocast aqui no estúdio em Nova York. A gente pensar em alguma coisa bem legal. Ótimo, conta comigo. Não sei se essa sua visita a Orlando vai sobrar tempo, qualquer coisa a gente organiza para você dar uma estendida para cá. Seria ótimo, mas não vou conseguir. Bom, mas não vai faltar. Mas a gente vai em outra, pode ficar tranquilo. Não vai faltar oportunidade. Imagino que de vez em quando você sempre apareça por aqui até para passear, então a gente combina. Sim, claro, vai ser um prazer, Bruno. Obrigada. Queria te passar a bola para você fazer suas considerações finais e a gente se preparar para agradecer todos que nos acompanharam até aqui. Que bom. Olha, Bruno, essa questão da busca pelo desenvolvimento de uma comunicação mais efetiva, mais afetiva, é algo que está ao alcance de nós todos e é algo que tem o potencial de melhorar muito a nossa vida. Quando nós nos comunicamos melhor, nós geramos relacionamentos mais saudáveis. E relacionamentos saudáveis são a base de qualquer estudo, de qualquer pesquisa relacionada à felicidade. Tem vários estudos sobre felicidade aí no mundo, as diferentes culturas propõem coisas diferentes, e existe um único denominador comum a todos esses estudos, que é o estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Então, quando a gente busca melhorar a nossa comunicação, além da gente emplacar melhor, além da gente alcançar nossos objetivos mais facilmente, nós também passamos a nos sentirmos mais felizes. E isso traz, claro, muito bem-estar, muita alegria nas nossas vidas. Então, quero convidar as pessoas que estão aqui nos escutando a se observarem, a pedirem feedbacks para as pessoas ao redor e se dedicarem a buscar melhorar essa competência
que nos torna humanos. O ser humano se comunica de uma maneira muito efetiva, a comunicação nos humaniza e a comunicação permite que nós sejamos seres humanos cada vez melhores. Vale a pena investir nisso. Agradeço a você, Bruno, pela oportunidade de estar aqui. Foi um prazer, uma alegria. Conte sempre comigo e agradeço as pessoas que estão com a gente aqui até agora. Muito obrigada. Maravilha. Eu é que agradeço, todos que nos acompanharam, agradeço também, lógico, toda a sua atenção e carinho. Semana que vem nos vemos no meu horário e uma ótima sexta-feira e final de semana para todos e para você também, Leni. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Um beijo. Tchau. Tchau.